A educação ela tem uma tarefa: sustentar a vitalidade. Vocês sabem que dieta funciona, né? A gente faz dieta e emagrece, para de fazer dieta e engorda, né? Então... Eu estou muito contente de estar no Sempre um Papo, porque o livro tem histórias engraçadíssimas, porque todo obeso é tragicômico, né? Então eu conto histórias muito trágicas da obesidade, eu conto histórias engraçadíssimas. E tem a gordelícia, que você está numa fase que você está meio gorda, mas você ainda acha que você está gostosa. Eu acho que o público vai poder se identificar, porque eu não fui gorda com 135 quilos de uma hora para outra. Eu fui a gordinha, depois a gordinha mais gordona. O livro se chama Não Se Desespere, ele é o terceiro, né, de uma trilogia. O primeiro foi Não Espere pelo Epitáfio, o segundo Não Nascemos Prontos e agora o Não Se Desespere. Todos eles compostos de provocações filosóficas, isto é, que a gente não desertifique o futuro, não esterilize nossa possibilidade de vida, que a gente não apodreça nossa capacidade de existência. Sobre religião, ciência, arte, política, ética, decência, convivência. E o não que antecede cada um deles não é um não de negativa, mas é um não de advertência, isto é, de prestar atenção. Há muita vida após a obesidade e, digo mais, há vida também durante a obesidade. Embora comprometida, há vida também durante a obesidade, porque, eu repito, dieta emagrece, spa emagrece, cirurgia emagrece. Eu não fui uma obesa que não emagreci, eu emagreci 360 quilos nessa minha luta, contadinho na balança. Então existe vida também na obesidade. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. E eu também o vivo. E, portanto, se eu faço filosofia, eu tenho que fazê-la em cima do dia a dia, do cotidiano, daquilo que nos ajuda a pensar aquilo que vivemos, para que essa vida não seja automática, robótica, artificial ou até inconsciente. Então tem que ser sobre o agora, para pensar a história que virá, que a gente vai construir, e a história que já foi, que nos ilumina. O público está à disposição de vocês. Vamos falar um pouquinho dos livros? Você sabe que uma das coisas boas é ter um público à disposição, né? Isso aí nosso país vem vivenciando de vários modos, né, em vários tempos. E uma das coisas boas é a possibilidade de ver tantas pessoas interessadas em refletir sobre literatura, né, sobre leitura, sobre livro. Isso ajuda demais, né, e faz com que a gente tenha gosto. Você falava que não lembra quantos anos faz. Há um grande mineiro que viveu no Rio e lá morreu, chamado Pedro Nava, que lá no Baú de Ossos diz: eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Né? Eu tenho a memória. E essa ideia da memória ela ajuda bastante. Embora, né, o Ivan Izquierdo, que você conhece, que é um grande neurofisiologista que ensina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é argentino, ele tem um livro belíssimo, um belo texto chamado O Papel do Esquecimento na Preservação da Saúde Mental. Olha só, o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Gostei mais da resposta do Ariano. É porque nós fomos conversando antes de entrar, e outro dia eu estava vendo o Ariano Suassuna, no Sempre um Papo, uma ótima entrevista, e eu tive a ocasião, certa vez, de vê-lo dar uma resposta inacreditável, que só quem é caipira, como eu, que nasci em Londrina, né, no norte do Paraná, embora eu viva em São Paulo há 45 anos, entende direito. Porque uma jornalista perguntava a ele: da onde o senhor tirou uma memória tão firme dessa? Porque ele é um homem com uma memória inacreditável. E ele virou e disse assim: sabe o que é? É que eu tenho memória de cachorro vingativo. Quem aqui já viu um cachorro vingativo sabe o que é. Ele fica esperando, mesmo que seja 1 ano, 2, uma hora ele te pega. Eu tenho memória de cachorro vingativo. E Janete? Boa noite, muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui com essa plateia gostosa, bater um papo. É sempre bom ver, como disse o Mário Sérgio, as pessoas se reunindo em torno da literatura, né? E essa missão aqui que o Afonso traz. É bom trazer meu livro também, tenho um monte de coisas para contar sobre ele, tragicômicas, trágicas e cômicas, e também alertas que a gente possa fazer. E
com o Mário Sérgio também, a gente às vezes tem feito parcerias, né? Depois de tanto tempo, 18 anos de parceria, 28 anos de parceria. É a memória. É a memória. O papel a minha memória do não é de esquecimento. cachorro vingativo, né? 28 anos de parceria e a gente tem feito algumas coisas em dupla e com o coração aquecido. Eu agradeço o convite de estar aqui trazendo o meu livro de Top Model à Ex-Obesa, uma relação íntima com a balança. Viver morno não dá, não quero, não gosto. Até hoje não vivo morno, tanto é que o livro está aí, sem mornidão. Fiquei brincando que a gente está fazendo um papo aqui sobre corpo e espírito, né? Aliás, muito mais do que isso. Eu costumo brincar, quando a gente junta esses dois livros, que o livro do Mário Sérgio é o Não Se Desespere, né? Tá aqui, e eu sou um case. O meu livro é um case do dele, né? O Não Se Desespere é o de Top Model. Dizem alguns mineiros que a nota ao pé do papo. Né? Em vez de nota ao pé da página, nota ao pé do papo é uma conversa sobre o case. Mas o livro da Janete é além, né, de ser apenas um case. Mas, é Janete, interessante. fala um pouquinho dele. Eu acho legal, porque, além de tudo, além de você ser jornalista e ter essa intimidade com a palavra de tantos anos, o que é confortante, mas o livro exige coragem, né? O livro foram 25 horas, eu gravei 25 horas chorando, depois eu degravei e aí eu escrevi. Por quê? Porque trata de 10 anos da minha vida em que eu variei de 90 quilos a 135 quilos. E eu fui modelo antes, né? Até os 38 anos eu fui uma mulher magra, mais magra do que sou hoje, né? Eu tenho 1,80 m, pesava entre 50 a 60 quilos. E aos 38 anos, acontece com muitas mulheres, né? Começar a engordar, tireoide, filho adolescente, para de ir para a academia, faz um monte de coisa. E eu comecei a engordar, mas eu tive, de fato, um câncer de tireoide que me levou ao fundo de uma depressão e da obesidade mórbida. Então, eu fui experimentando ser gordota, gordinha, gordona, balofa, baleia, etc., etc., até 135 quilos, indo e vindo. Né? Emagreci mais de 400 quilos dentro de spa, emagreci 600, 800 quilos. Não que eu cheguei a acumular isso. Eu deixava. Engordava 30, emagrecia. Não cumulativos. Eu engordava 25, emagrecia 20, engordava 40. Emagrecia. Então, foi uma loucura. Durante 9 anos e meio, eu pesquisei no mundo inteiro soluções para sair da obesidade. Eu fui da obesidade leve à obesidade mórbida, com todas as comorbidades. Eu fiquei diabética, eu fiquei com hipertensa, louca. Entendeu? Assim, eu conto no livro várias coisas. Fiz dieta, vocês sabem que dieta funciona, né? A gente faz dieta e emagrece, para de fazer dieta e engorda, né? Então, dieta funciona. Fiz dieta até do chá de cocô de gato, que eu não sabia que era cocô de gato, e me passaram, um chinês passou, eu tomei a dieta. Até que eu cheguei à conclusão que obesidade é como a impressão digital e você precisa achar a sua solução individual. Levei 8 anos... 9 anos e meio pesquisando, e já faz 8 anos que eu encontrei o que é o controle para a minha obesidade. Mas o livro é um alerta, porque eu não falo mediquês, eu falo leiguês. Eu falo, porque ninguém falava em leigo comigo. Né? E eu pesquisava, e ninguém falava o leigo. O que é que acontece se você operar? Eu fico sem estômago, mas aí a fome continua, o que não acontece? E daí, se não... Então, eu achei que eu tinha que contar isso, porque, primeiro, que o Mário Sérgio já não aguentava mais entrar nos lugares, eu falava, dá licença um pouquinho que eu vou falar com aquela pessoa, e era um gordinho que eu ia falar, olha, toma cuidado, olha, não vai operar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, presta atenção, leia tal livro, conheça tal coisa. Eu estava mesmo movida a não deixar que as pessoas que pudessem ter acesso ao meu livro chegassem aonde eu cheguei e passassem pelo que eu passei. Então, eu me desnudo no livro, não sei se dá para mostrar aqui rapidinho só. Enquanto você procura, Afonso usou uma palavra que eu gosto muito, que é coragem. Você disse que Janete tinha que ter coragem. Aqui, coragem, inclusive, para se expor. Né? Dá para ver todo mundo? A distância tem, assim, é muito raramente. Alguém mais magro,
com 50 quilos desse lado, eu tenho 17 anos. Aqui, 42, 120 quilos, porque eu já tinha parado de pesar, né? Não tá com 100. E aqui, com 53 anos, o peso que eu tenho hoje, né? Eu peso 80 quilos, às vezes 82, às vezes 84, depende se é Natal, se é Carnaval, essas coisas, né? Que agora eu voltei a ter um peso que varia. Mas o livro conta essa história com detalhes e de uma maneira coloquial. Também nele eu coloco todos os desenhos de todas as cirurgias que existem, todas as consequências, tudo que envolve, todos os hormônios, e dou uma dica. E depois, até o final do programa, se vocês quiserem, eu dou a dica que eu acho você falava preciosa. de coragem, eu lembrava exatamente disso, porque até no Não Se Desespere eu tenho uma reflexão sobre isso, chamada O Lugar do Medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Ela te chamou de gordo. Você atendeu? Não Prestou atenção? não me ofende. Ele não se ofende Por porque isso ele que eu fala, tenho um livro chamado Não Se Desespere, não de ex-obeso. Ao vivo é a primeira vez que eu vejo. Eu acompanho pela televisão já há um bom tempo. Ao vivo, realmente, é a primeira vez, adorei. Muito mais gostoso que pela televisão. Janete, eu queria que você falasse um pouquinho dos correlatos da obesidade. das doenças, das comorbidades. Porque a obesidade ainda é uma doença que carrega num bojo de anonimidade, né? Anonimidade. No Brasil, aliás, no mundo, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa em 2012 e a obesidade mata 3 milhões de pessoas por ano. E a hipertensão, 7 milhões e 600. Sendo que a hipertensão deriva, muitas vezes, em 70%, 80% dos casos, da obesidade. Dela derivam também a diabetes, depressão, e os casos de disfunções, como os LERs, né, essas LERs, e casos de comprometimentos articulares. Coluna, né? essa coisa. Exato, coluna, postura, aquela coisa do cara travar, etc. Então, as Você doenças... até conta no livro, no momento, uma coisa que eu nunca tinha notado, apesar de eu não ser, como disse, eu sou obeso, mas não tenho essa obesidade você não tem. descrita. Você Mas eu não nunca tem... tinha notado por que é que pessoas com obesidade mórbida, elas usam chinelo, mais do que usar calçado. Não é porque... primeiro que o pé cresce, mas tem uma coisa que eu conto no livro que é interessante. Tem um momento da obesidade que você está gordo, e aí chega um ponto em que você consegue dar uma levantadinha no pé e dar uma dobradinha no tênis. Depois de um ponto, você já não consegue chegar, você já passa para o chinelo, tipo, de enfiar e O Jô vestir. Soares contou que tem mais de 15 anos que ele não amarra, que não dá nó no sapato. E olha que ele não está mais um obeso mórbido, né? Ele não tem as comorbidades, né? Ele já é um gordo que não tem, ele tem colesterol legal, etc. Mas ele não amarra mesmo. Depois, o obeso mórbido que usa chinelo, aquele chinelo de dedo que não precisa amarrar, é porque ele tem erisipela e ele tem o sapato está 4 vezes maior, não cabe no pé, entendeu? E ele não consegue fechar o sapato. Mas tem outras limitações. Esse é o grau maior, é o grau mais grave da obesidade, né? A gente tem lá o IMC. Eu sempre, como eu tenho que falar isso sempre, eu acabo às vezes errando. Mas você tem que calcular o seu IMC. Né? O Mário Sérgio disse que não é um obeso mórbido porque ele está longe de ter um IMC de 40. Você calcula dividindo o seu peso por sua altura ao quadrado, né? Para você saber o índice de massa corporal. O meu índice de massa corporal, quando eu fiz a cirurgia que resgatou o limite de saciedade da fome no meu cérebro, portanto, eu voltei a ter uma saciedade normal, era 42. Então, eu estava com o IMC absurdamente alto, porque com 40 você já tem indicação de cirurgia, porque você já passou todos os portões da esperança, entendeu? Assim, tipo, você já foi para todos os lados. Agora, a gente tem como prevenir
as comorbidades, por exemplo, o Mário é uma pessoa forte, né? Vamos dizer assim, ele é um cara gordo, mas ele não tem colesterol alto, ele não tem triglicérides alto, ele não tem... Ela te chamou de gordo. Você atendeu? Não Prestou atenção? não me ofende. Ele não se ofende Por porque isso ele que eu tenho um livro chamado Não Se Desespere, não de ex-obeso. O meu não chama ex-obeso, chama Não mas Se ele Desespere. não é, mas ele não é gordão. Mas a gente tinha um projeto que chamava Orca e Free Willy, que a gente ia para umas praias desertas, ele ia trabalhar na Bahia, a gente ia para umas praias desertas, assim, bem... Ainda existiam praias desertas na Bahia, olha que legal, Salvador. Né? E a gente ia, projeto Orca e Free Willy, assim, ele ia com calção e eu de biquíni, assim, eu com 100 quilos, ele com os seus 120, né? E íamos os dois, projeto Orca e Free Willy, tomar sol nas praias da Bahia escondido, porque onde que você vai botar um biquíni micro, um shortão assim para tomar sol, entendeu? Ter coragem é não acatar uma visão fatalista ou aterrorizante daquilo que nos cerca. É saber que o enfrentamento do que nos amedronta exige reflexão, preparo e ação. Há uma frase que circula por aí que eu não gosto dela, que é aquela que diz que o que não mata engorda. Porque o livro da Janete, em grande medida, e isso nos ajuda, e quando engordar pode matar. Porque quando a gente diz assim, o que não mata engorda, Manda para tudo dentro. bem. Mas e quando engordar pode matar? Por exemplo, no caso masculino, eu não sou da área, né? Não sou da área médica, mas sei que uma das coisas perigosas em relação à obesidade para homens é o que se chama de síndrome metabólica. Isto é, dá aquela um barriguinha. ventre mais avantajado em que você ultrapassa uma cintura, por exemplo, de 100 centímetros. Vou sentar melhor aqui. Síndrome metabólica. Você sabe que há uma frase antiga que diz que um homem sem barriga é um homem sem história. Né? Não tanta Mas, barriga, né? claro que essa ideia, ela entra no campo do humor, se ela puder ser lidada humoradamente. Mas tem situações que não o são. Né? E aí ela causa diabetes, né? E hoje já existe derivativa da cirurgia a qual me submeti há 8 anos e meio, já existe a cirurgia para curar a diabetes, que é só tirando esse cinturão de gordura da pele, que se chama aumento, né? Se tira o aumento. Quando o diabetes está no nível muito avançado e que ele será arriscado, E o cara tem aquela, tipo, só o pânceps, sabe o pânceps, assim? O cara, né, Em ele vez de perde o bíceps, tem ele pânceps. o pânceps, fica aquele só barriguinha. Não é o caso, é aquele bem bolotinha. Mesmo se ele ficar diabético, ele tem um alto risco de ficar diabético, existe a cirurgia da cura da diabetes já, né? Já isso eu aprendi. Escala. Existe uma camada que chama-se camada de aumento, que ao ser retirada, né, ela impede que você tenha uma progressão do diabetes. E, portanto, curiosamente, algumas das cirurgias para a obesidade mórbida, elas entraram no circuito de comprovação, como protocolo, né, de pesquisa médica, porque se procurava, de um lado, cirurgia para a retirada de úlcera, né, e, portanto, ao retirar uma parte do estômago, né, a pessoa tinha uma perda de peso relativa, ou para o enfrentamento de diabetes. Não, no começo também o câncer, né? Sim, que claro. se tirava o estômago do cara, ele emagrecia, né? Agora, tem uma coisa nisso, Afonso, que é muito brasileira. Existe algumas cirurgias, já descreve várias delas no livro, todas as que existem, mas umas delas fazem aquilo que se chama de redução do trato gastrointestinal, ou seja, né, tanto do estômago quanto do intestino. Porque sem grampear nada, né? Sem grampear, fazer a retirada mesmo e conectar. Né, como a Janete lembra sempre, nós somos um animal que fez uma mudança biológica muito veloz e temos hoje, que não somos mais herbívoros, temos hoje um intestino que é muito extenso. Né, que antes, tal como acontece, por exemplo, quem aqui é do interior sabe que uma vaca tem 3 estômagos. 3, porque ela vai ruminando. Aliás, uma coisa que eu sempre, um papo nunca disse, vaca não tem dente em cima. Não sei se você sabia disso. Não. Gente da área de filosofia fica observando coisas incríveis. Né? Super úteis. Mas vaca não tem dente em cima, se você olhar... Como é que vaca rumina só com o dente de baixo? Então, ela pega a parte de baixo com a cima, que é só a parte do que seria, né, a gengiva, e faz esse movimento. E como é que você desdobrou isso para a filosofia? Porque eu nunca fui mordido por uma, mas já fui lambido. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque como nós somos um animal, né, que acabou tendo uma evolução e uma alteração do modo alimentar muito veloz, nós ficamos com um intestino que ainda é para um ser que se alimentava mais ruminando, entre aspas, O do nome que o que Neandertal. Aí vem o curioso.
Quando você vai fazer uma cirurgia desse tipo, de redução do trato gastrointestinal, uma coisa é fazê-la em Belo Horizonte, outra coisa é fazê-la em Recife, outra coisa é fazê-la em São Paulo. Por quê? Que coisa incrível. Não tem a ver com a capacidade médica, é outra coisa. Em São Paulo, ou em cidades onde há um nível mais denso de violência urbana, o cirurgião não faz a redução no limite máximo que ele pode, ele deixa 2 ou 3 metros a mais do que seria, por exemplo, em Belo Horizonte, porque se você for vítima de um tiroteio, né, se você, mas isso é sério, Ele ficou você muito precisa ter impressionado uma com esse sobra dado. para poder sobreviver numa situação. Olha o que o Ele mundo ficou urbano carrega. muito impressionado com esse dado. O Mário sempre fala nisso, porque o médico só comentou isso e ele ficou tão impressionado com essa história. Sim. Assim, vai que você toma uma facada, eu vou te deixar com 1 metro a mais de intestino. O cara Isso é ficou... sério. Você sabe que há um grande teólogo medieval que dizia que nós somos o tempo todo tentados por um demônio do meio-dia. Né? Tem um demônio que vem todo meio-dia nos tentar. O papo é sempre uma oportunidade muito boa da gente debater, dialogar, aumentar nossa capacidade de percepção, de discussão. Mário, o que você desdobrou para o mundo da educação dos aprendizados que a Janete colocou no livro? Eu acho que a educação, né, se ela é colocada como sendo a formação da pessoa, e não só a escola é um pedaço da educação. A educação ela tem uma tarefa, sustentar a vitalidade. Isto é, que a gente não desertifique o futuro, não esterilize nossa possibilidade de vida, que a gente não apodreça nossa capacidade de existência. E nesta hora, a tarefa da educação não é dizer às pessoas, né, que elas não devem fazer, né, ou que elas não podem fazer, mas é fornecer condições para que haja autonomia, para que se faça escolhas boas. Há escolhas que eventualmente você faz, né, e que elas são propositadamente ruins naquele momento e outras não o são. Né? Você falava de depressão agora há pouco, você sabe que há um grande teólogo medieval que dizia que nós somos o tempo todo tentados por um demônio do meio-dia. Né? Tem um demônio que vem todo meio-dia nos tentar. E ele se referia, né, ao fato de que parte dos monges se deixava levar na antiguidade por um desejo que era a gula, né, que tentava até os mais santos. Esse título que o monge usava se tornou até o título de um livro de um jornalista norte-americano chamado exatamente Andrew Solomon, chamado O Demônio do Meio-Dia. Sobre depressão. Sobre depressão. É um tratado sobre a depressão. Que é maravilhoso, porque esse jornalista teve ele mesmo depressão. E ele descreve a depressão e a síndrome de pânico que antecede a depressão com uma ideia que eu nunca tinha entendido direito, porque como eu nunca tive depressão, nem síndrome de pânico, eu só vi entender a Janete, quando eu li esse livro, porque ele diz que é o seguinte, o que é o demônio do meio-dia? Todos os dias você acorda sabendo que em algum momento daquele dia, um raio vai cair na tua cabeça. Você sabe que ele vai cair. Você só não sabe de onde ele vem, em que horário ele vai cair. Mas que ele virá, você tem certeza. E isso te deixa em estado de pânico o tempo todo. A síndrome de pânico ela antecede, de uma certa maneira, esse estado, né, de depressão. O que a gente tem que fazer? No campo da educação, formar pessoas para não admitirem o apodrecimento da nossa capacidade de não sustentar, né, aquilo que nos ajuda a crescer. E, nesse sentido, é tarefa das gerações que têm maior escolaridade, maior conhecimento, não deixarem de praticar algo que não é o iluminar, né, a vida das outras pessoas, mas oferecer a elas a autonomia para elas fazerem boas escolhas. Nós somos, sim,
um animal que pode fazer más escolhas. Quando a gente falava do estômago, do crescimento, da mudança nossa de corpo, eu me lembrei, tem gente que diz assim, mas nós estamos evoluindo. Até no livro Não Se Desespere, eu coloco uma reflexão sobre Charles Darwin. Né? Muita gente usa a palavra evolução no sentido de melhoria. Darwin nunca usou a palavra evolução como melhoria. Ele usou no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Ele jamais usava como melhoria. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve, encrenca também progride. Claro. Aliás, quando um de nós morre, o médico no hospital ou a médica escreve no prontuário, evoluiu para óbito. Esse é o termo técnico. A palavra evolução não significa melhoria, ela significa mudança. O pessoal riu de nervoso, você viu? Sem dúvida. Né? O que é um bom sinal. Olha só. É necessário lembrar que nós estamos evoluindo, como humanidade, é óbvio, e podemos evoluir para óbito. O número de espécies que existe hoje é muito menor do que o número de espécies que já existiu. Nós não podemos ter a expectativa de que nós sejamos, por exemplo, um ser invencível. Uma das coisas que pode nos liquidar é a obesidade mórbida. É a disponibilidade absurda de alimentos hoje para todos os cantos e uma parte deles com um mau modo de processamento. Os dinossauros eram invencíveis por 110 milhões de anos. Eles desapareceram. Onde eles estão hoje? No pré-sal. Certo? Você imagine. Por que eu digo isso? Porque Darwin nunca disse, né, Afonso, você sabe, ele nunca escreveu que a sobrevivência era do mais forte. Ele disse que a sobrevivência era do mais apto. E há uma diferença entre ser o mais forte e ser o mais apto. O mais apto é aquele que consegue não fenecer, não falecer numa situação. Por isso, uma das coisas que a escola precisa trabalhar, e a educação em geral, é a capacidade de nós lidarmos com a noção de aptidão para existir. De prevenção, né? Prevenção. A capacidade de olhar pelo antes. Prevenir não é adivinhar, é preparar-se. A adivinhação está no reino da magia, prevenção está no reino da ciência. E não é achar também que, porque a gente está falando assim, da obesidade mórbida. Não, nenhum incêndio começa pequeno. Eu escrevi não, isso começa no livro. grande. Aliás, desculpa, nenhum incêndio começa grande. Mário costuma usar essa frase, que é dos bombeiros, né? Nenhum incêndio começa grande. Sempre começa uma faísquinha, depois vira o que vira, né? Então, a prevenção, a gente tem que saber, tem que se informar, né? Eu passei 9 anos e meio me informando, porque eu não queria fazer uma cirurgia que fosse me mutilar. Se eu fizesse as cirurgias tradicionais, eu teria morrido com certeza, porque eu ficaria louca, porque a minha cabeça é a 1.200, e eu a 1.200, tendo uma restrição mecânica, eu ficaria completamente sem vida, sem vitalidade. Então, eu pesquisei. Então, a prevenção requer que a gente até, mesmo sendo um pouco alarmista, procure saber todos os quadros que podem acontecer. Que é porque se você pode não acontecer com você, com seu vizinho, não sei o que, em algum momento você pode dar de cara com alguém. Se nós somos 50% da população obesa, né, você vai dar de cara com um colega de trabalho que pode ter um problema, um vizinho. Ou então, vamos saber, vamos nos informar, né, de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa. Como é que previne isso? Vamos comer açúcar demerara em vez de açúcar branco? Bora lá comer açúcar demerara em vez de açúcar branco. Vamos falar para o vizinho. É bom, vamos conversar. Mas também não é sempre, né, e nem o tempo todo que se tem que ter vamos esse comer conjunto de churrasco restrições. também. Eu acho que, por exemplo, o torresmo, do ponto de vista darwinista... Estético, do ponto de vista Do estético. ponto de vista estético e ético, por exemplo, fornece gordura, que vai fazer bem para o seu intestino, e se você não se entupir com 1 quilo de torresmo, ele vai fazer o trabalho eficiente no seu intestino. É doença pior que alcoolismo, mais difícil ainda que a diabetes ou a hipertensão, pois obesidade não é um lance comportamental ou de autoestima. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, se entende que equilíbrio é você ficar parado no meio. Equilíbrio não é ficar parado no meio. Equilíbrio é você ser capaz de ir aos extremos e não se perder neles. A alimentação vale para isso também. O ter uma alimentação equilibrada não é você comer sempre naquela mesma medida, daquele mesmo modo. É preciso lembrar que equilibrar-se não é ficar no meio, é ir aos extremos e não permanecer lá. É o equilíbrio da bicicleta, que é o equilíbrio em movimento. Numa bicicleta você cai,
se você parar. Que é o que todo gordo almeja, né? Poder comer um pouquinho de tudo e não engordar, que é o que acontece hoje comigo. Há 8 anos já eu como de tudo. Tanto é que eu contei, às vezes eu estou com 83, 82, 80, 81, mas eu não fico mais com 100. Eu voltei a ser uma pessoa, aspas, normal, né? De perto ninguém é, né? Mas eu voltei, pelo menos do ponto de vista alimentar, a ser uma E é pessoa interessante normal. quanto à literatura, você que trabalha muito com literatura sabe, você pega as obras de Rabelais, Gargantua e Pantagruel, né? São obras da Renascença francesa, elas são obras que lidam com a questão da obesidade como sendo uma coisa também ela pecaminosa de um lado, humorística de outra, mas em grande medida como crítica social, né? E desse ponto de vista, há um sofrimento numa sociedade que, num determinado momento, elevou a magreza como virtude. Interessante. Você queria falar do padrão, né? Como virtude. Quando eu era criança, se dizia de uma mulher, por exemplo, para pegar um país machista ainda, mas não para sempre. Se dizia de uma mulher que ela era virtuosa quando ela era virgem. Passou-se, num determinado momento, a partir dos anos 80, a dizer que uma mulher era virtuosa se ela fosse magra. A tal ponto que gorda passou a ser xingamento. Você imagine. Passou a ser defeito de caráter. Isso, né? defeito de absurdo. caráter. E aí muda do campo, sai do campo da saúde e entra no campo da moral. E aí, claro, muda de padrão. E a gente não percebe. A Janete conta uma história, agora eu vou contar por ela, porque eu gosto demais da história, né? Que quando ela notou que ela estava gorda, porque você não vai notando, você vai estendendo sem notar. É a gordelícia, né? Quem me ensinou foi o menino que eu fui dar entrevista para ele, o Dr. Alzheimer. O Dr. Alzheimer. Não, esqueci o nome dele. Tem a tal da gordelícia, que você tem as fases. Homem tem o GMF, que é gordo metido a forte, que o cara está gordo e não percebe. Mulher tem a gorda metida gostosa, GMG. E tem a gordelícia, que você está numa fase que você está meio gorda, mas você ainda acha que você está gostosa. Ele fala que é a gordelícia. Danilo Gentili, foi ele que me ensinou essa. E aí a Janete conta uma coisa que é verdade. Quando Eu estava na fase que eu achava que eu estava na gordelícia, mas olha só como não. Ela estava andando próximo à nossa casa em São Paulo, ambos moramos, né, na capital paulista. A Janete vindo de Itapeva, no interior de São Paulo, e eu de Londrina, no Paraná. E nesses 28 anos de história juntos, a gente morou sempre numa região na área central. E um dia, ela estava andando e parou numa esquina, e tinha uma senhora na esquina também, para atravessar a rua, tal como a Janete o faria. E a Janete estava recuada um pouco, e a senhora estava com uma criança, de uns 10 anos de idade. Aí um menino falou: mãe, olha lá. Aí ela falou: olha lá onde, filha? Lá, mãe, atrás daquela gorda. Aí a Janete olhou para trás para procurar a gorda. A mãe olhou para trás e eu olhei para trás, mas a mãe estava olhando para mim e a criança tinha se referido a mim. E eu fiquei tão chocada que eu voltei chorando para casa. Eu falei: a criança me chamou de gorda. E todo mundo com aquela cara assim: meu, só você. Não então tá há um vendo. nível de ofensa, de piada, de brincadeira. Você vira referência, né? Que ele chega naquilo que em português a gente chama de bulir com as pessoas. Fica bulindo. Né? Fica bulindo com as pessoas. E é muito, muito ruim. O verbo latino é bulir mesmo. Né? E essa ideia, ela é uma ideia que chateia, porque acaba machucando quando uma pessoa tem aquilo que é uma doença. E na outra ponta a gente tem a giselização. Né? A questão do padrão nesse aspecto... É o G de Gisele, né? Você entra numa loja e fala: eu quero o G. A Gisele Bündchen o G de pra... Gisele, ou seja, é um G que não passa aqui, né? Porque tem a giselização. Uma vez obeso, sempre obeso. O corpo, a memória celular é muito forte. Achei muito bacana, que é um ponto de vista de pessoas que a gente sempre lê, que a gente sempre tem notícia, que a gente pode dialogar, expor também nossas ideias e compartilhar. Achei muito interessante. A Gisele fez bem em vocês? Como? A Gisele Bündchen?
Se ela me fez bem? Não, a Gisele a diferença de idade é muito grande e ela ainda não existia quando eu passei pela obesidade. Mas eu acho que a Gisele ainda não é um padrão anoréxico. Eu acho que, por exemplo, outros modelos são bem mais têm uma visão mais anorexígena. Ela ainda tem um padrão de saúde, mas a giselização aconteceu na indústria brasileira de moda, né? Você entra numa loja, você vai de P, M, G, você não vê a diferença entre o P e o G. Isso que eu chamo de giselização da moda, né? Se você quiser, para uma mulher do meu tamanho, né, tenho 1,80 m, peso 80 quilos, eu não visto G de muitas confecções, né? Saiu uma pesquisa, ano retrasado, nos Estados Unidos, que mostrava, em relação a jovens na escola, naquilo que lá para eles é a high school, né, o nosso ensino médio. E a pergunta era, você trocaria parte do teu tempo de vida por ficar mais leve, isto é, perder peso? Se te fosse oferecido, quantos anos você dá para a tua vida para você perder peso? A maior parte dizia, eu daria 10 anos da minha vida, isto é, aceitaria viver 10 anos menos se eu fosse magra. Kate Moss, eu acho que foi o ícone mais anorexia. E essa ideia, né, de fazer com que as pessoas elas se enquadrem num padrão, quando, de fato, Afonso, a conversa tem que ser em relação à saúde. A questão do peso, ela importa quando ela afeta a saúde em qualquer polo, né? Seja em relação a um peso que seja considerado magro, seja em relação a outro que é considerado gordo. Não é à toa que a noção de obesidade mórbida é que tem essa carga. A questão é que nós caminhamos uma parte significativa da população para esse trajeto. Por exemplo, hoje uma parte dos estados, na rede pública de ensino, proíbe que nas cantinas das escolas se venda produtos já industrializados, de maneira que a criança não vá se habituando apenas ao consumo de algumas coisas que são inutilmente engordativas. Você não vai retirar de alguém o consumo eventual de um refrigerante porque é gostoso. Assim como nós, aqueles que tomam alguma bebida alcoólica, nenhum de nós, a menos que tenha uma dependência, bebe cerveja o tempo todo, todo dia. Mas fazê-la, eventualmente, é algo, para quem aprecia, ou não tem um problema, algo bom. Agora, isso impacta na área de educação, né? Ele tem um impacto dentro das escolas, porque, de fato, a cantina sempre foi o lugar, né, da coisa pronta, do saquinho de salgado. Isso não que a indústria não possa fazê-lo, mas educar para que seja de um outro modo. Não é casual que em 50 anos, em meio século, nós tivemos, como temos, uma epidemia de obesidade. Cada vez mais a gente vê isso. Enquanto Fora tá as crianças, que a situação está alarmante também. Claro. Enquanto você diz assim, está gordinha, bonito, nossas mães nos ensinaram a fazer isso. Come mais, menino. Vem comer aqui. Lá, você está precisando dar comida para esse menino. E aí, entochando mais comida, né? Um menino. Bom, quando a gente fazia tudo com as mãos para lá e para cá, e até caminhava, ia a pé para a escola, né? Tinha que correr atrás de bola, subir em cima da mangueira, brincava de pique, tudo bem que se te entochasse comida. Mas quando a gente tem uma vida muito mais sedentária, isso é um risco. Um dia, há uns 2 anos, a Janete comprou uma coisa em casa que eu quase pulei sobre ela, no mau sentido, né? Porque quando eu cheguei, ela tinha comprado uma lixeirinha, aquela latinha de lixo que fica em cima da pia da cozinha, que era automática. Você põe a mão, ela abre. Eu falei, você está louco, você quer me matar, certo? Eu não vou nem fazer o exercício mais de levantar, né? Nem para fazer xixi, você mais precisa dar descarga nos lugares. Você entra num lugar e é automático. A torneira abre automaticamente. A descarga é dada automaticamente. A tampa da lixeirinha abre. Tudo faz. Agora, você não levanta mais para mudar de canal, você só mexe o braço. Quer dizer, não é que eu recuso a tecnologia, que seria tolice, mas tem algumas coisas que estão nos deixando lerdos. Paquidérmicos no mau sentido e, portanto, letárgicos. E eu não quero lixeirinha que levante automaticamente. Eu quero o direito, como alguém da área de filosofia, de levantar a tampa da lixeirinha. Inclusive que ela esconde as coisas que estão lá dentro, né? Exatamente. Milor Fernandes, estupendo pensador carioca, que morreu em 2012.
Ele tem uma frase que eu gosto demais, sempre que eu posso eu Sob repito. protesto, ele morreu em Milor sob protesto. dizia sempre, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Mas você sabe que eu acho que tem uma melhor sobre isso? Na dúvida, não duvide. Isso. Olha só, é dele também. Que coisa. Milor era um cara maravilhoso. Né? Milor dizia, ele aos 88 anos que ele morreu, ele dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha que coisinha inteligente. Ele disse que não tem medo de morrer, ele tem pena. Pena. E morreu exatamente, né, sob protesto. Um homem que era atlético, né? Inventou o frescobol. Foi ele que inventou o frescobol, no Rio de Janeiro. É atribuído a ele. Qualquer lugar que você olha, você imaginar um intelectual daquele porte, um homem que traduzia... mais gentil de todos os esportes. Sim, sem dúvida, porque não existe, não se conta ponto, e não tem vitorioso e nem derrotado. O gosto é você ficar batendo, né, do melhor modo de um para outro. Eu acho de uma beleza, né? É o meu sonho. Meu sonho é uma vida em que você possa não precisar derrotar as pessoas, né? Coisa boa, exceto no truco. Minha primeira pergunta é para a Janete, que quando as pessoas que têm problema com álcool, elas dizem que nunca deixam de ter problema. Tomou o copo, já volta o problema todo de novo. Você acha que com a pessoa que tem obesidade, ela é obesa sempre? Ou seja, primeiro pudim, acabou. Não, depende do tratamento que ela optou para poder controlar a obesidade, né? Mas, assim, uma vez obeso, sempre obeso. O corpo, a memória celular é muito forte. Mas com relação à obesidade, não é assim, escorreguei no primeiro pudim, vou engordar 30 quilos. Não é assim. Se ela optou por controlar a obesidade com dieta, e aí ela escorregar no primeiro pudim, pode acontecer, né? A gente nunca esquece, ou a experiência de ter sido obeso mórbido, você nunca esquece. Assim como o alcoólico nunca esquece que ele foi alcoólico. Então, depende de como a maneira como ele se recuperou. Eu, por exemplo, hoje eu não consigo comer tanto que eu engorde 20 quilos. Eu engordo 4, engordo 5. Depois eu retomo. Mas eu tenho que me lembrar para retomar. Então, eu acho até que a resposta é sim. A minha pergunta é para o Cortella. Falando em religião, Cortella, eu sei que você teve uma experiência muito intensa na juventude, no meio religioso em geral. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido para você. Você falou hoje aqui em esperança, em coragem. As religiões hoje conseguem promover isso nos seus fiéis? Depende da religião. No livro Não Se Desespere tem uma provocação chamada religião não é coisa de gente tonta. Por quê? Porque eu costumo dizer isso, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. Tem gente que é tonta e tem gente que não é. Tem gente tonta na religião, na ciência, na política, no esporte, na arte, no jornalismo, na universidade. Religião não é coisa de gente tonta. Algumas religiões, elas são de natureza libertadora. E algumas outras religiões, elas fazem do seu seguidor apenas alguém a ser manipulado. Isto é, retiram da pessoa a possibilidade dela ter autonomia de reflexão, de percepção. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu decidi fazer uma experiência religiosa que fosse mais intensa. Isto é, que eu pudesse ter na minha religiosidade um experimento que fosse mais denso. E aí eu entrei num convento, fui ver na clausura. Aí vivi 3 anos na ordem carmelitana descalça, dentro de uma clausura. Depois de 3 anos eu achei que o que eu queria experimentar, ele era suficiente, não queria continuar, aí fui para a área de docência na universidade, mas essa experiência nesse tempo me mostrou o quanto que algumas religiões podem, de fato, ser de natureza libertadora e outras são alienadoras. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele não está falando isso diretamente de qualquer religião. Ele está dizendo, é o suspiro de esperança de quem não tem suspiro. É o consolo de quem não tem consolo. Ele não está, Marx, por exemplo, no século XIX, dizendo que qualquer forma de religião ela é descartável. Ao contrário, ele mesmo tinha tradição judaica, porque o avô dele era rabino, né? E, portanto, ele vivia um pouco nesse meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que praticam a religião de uma forma tonta e outras não. E há pessoas que só conseguem tontos como seus seguidores e outros não querem que sejam tontos. Variará. Volto ao ponto. Religião é uma possibilidade.
O que não pode é fazer disso uma maneira de tolice. Eu queria pedir para vocês encerrarem falando um pouquinho da importância da leitura e da literatura na formação individual e para o público. Uma mensagem nesse sentido. Bom, eu costumo sempre brinquei lá em casa que eu não sou acadêmica, né? Eu não tenho uma formação acadêmica. Eu sou mais voltada à literatura livre, né? Eu gosto de poesia, pesquiso poesia há 15 anos, escrevo poesia e tenho uma literatura que eu ainda brinco, apesar de já ter saído da Veja há 15 anos, que assim invejinharam o meu texto durante 10 anos, né? Então, se sair dali. Mas na nossa vida, na vida da família, é que nem pão, né? A gente sai para buscar o pão de manhã e em algum momento com as crianças, sempre, a gente pegava e saía para buscar o livro, a revista, o Globo para brincar com viagem. Então, literatura lá em casa e música é que nem pão, né? É mais ou menos isso. Eu gosto muito de recusar uma ideia. Tem duas coisas que me irritam na vida, entre outras. A primeira é quando alguém diz assim, você não pode sugerir um livro para eu matar o tempo? Me dá uma raiva. Porque o livro faz você viver o tempo. Você ganha o tempo. A literatura faz com que você tenha mais tempo. O tempo é vivido de uma maneira muito mais intensa e você se apropria do tempo. Quando você está lendo um livro gostoso, você nem quer que o tempo passe. Eu estava terminando esse final de semana a leitura de um livro, faltavam 10 páginas. Eu adiava. Eu fechava o livro, tentava cochilar um pouco, porque eu não queria que terminasse. Porque na hora que ele terminasse, eu ia querer de novo. A segunda coisa que me irrita é quando alguém vira para mim e diz assim, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva. Porque o que a pessoa está dizendo? Que eu não tenho mérito nenhum? Afinal, louco não é o povo que para por quase uma semana para brincar. Louco, provavelmente, é o povo que nem pensa em parar. O cara não conta a ideia de que eu passei a vida. Eu estou na escola há 55 anos. 55, como aluno e professor. Tive que ler mais de 8 mil livros na minha vida. Tem que ficar assistindo aula, vendo o programa, participando, vendo. Aí a pessoa vira e fala assim, você tem o dom da palavra. Isto é, Deus veio, me chamou e falou, você vai falar em público? Claro que não. Certo? Eu tenho que ler, prestar atenção, voltar. Tem que escrever, escrevo errado, volto atrás, escrevi esse livro juntando coisas, lembrando do Mário Quintana. Mário Quintana dizia, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu gosto de achar, quando escrevo, que sou eu que sou burro. E eu tenho que escrever direito, para ele não ter que perguntar o que eu quis dizer com aquilo.